E a nossa convidada para falar sobre esse assunto é Roselaine Pietra, pedagoga, com especialização em gestão educacional e empresarial. Muito boa tarde, Roselaine. Boa Seja tarde. bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada. Então, aí, como eu estava comentando um pouquinho antes, o TDAH, né, que a gente conhece, o déficit de atenção, ele atinge muito mais crianças, muito mais adolescentes do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente imagina. Mas esse foco também não está preso só nas crianças. Então, normalmente, por ser momento da escola, momento escolar, fica parecendo que são mais crianças, né, do que adolescentes, do que adultos. Mas tem um número bem grandinho na escola, sim. Tá, eu acho que o grande ponto que a gente tem que citar aqui é como diagnosticar, né? Porque muitos pais, às vezes, acham que a criança tem, mas ela é só agitada e tal. Inclusive, você estava me contando há pouco aqui que você foi diagnosticada, mas você não tinha, né? Não é bem assim. Eu costumo brincar com algumas mães, quando a gente conversa com elas, que quando a gente dá todas as vacinas para as crianças e elas ficam ótimas, é sinal que elas ficaram saudáveis. Então, nem tudo é transtorno de déficit de atenção, nem tudo é hiperatividade. Muitas das vezes é saúde. Então, por exemplo, como detectar se esse menino, se essa criança, se esse adolescente, se realmente ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Como a gente conversava, a gente consegue prestar atenção em várias situações ao mesmo tempo. Então, isso não quer dizer que eu não tenha foco. Este não é o meu foco. Enquanto pedagoga, eu gosto de sugerir às mães que observem os seus filhos, assim como as professoras, né? Eu sou formadora de professores, então vamos prestar atenção naquilo que a criança gosta. Então, de repente, ela é uma criança mais ativa, mais ligada, né? Muito viva. E que bom! Então, ela está saudável. Se ela começar a apresentar dificuldades de aprendizagem na escola, a gente ainda tem que fazer um outro diagnóstico. Será que nós estamos atingindo todos os alunos com todo o conhecimento, as nossas metodologias de ensino, o suficiente? Se a gente perceber, então, na escola que isso não está legal, que a criança não está conseguindo, então, sim, vale a pena levar um psicólogo, que somente um psicólogo pode fazer o diagnóstico e entender o que está acontecendo com a criança. Sobre o tratamento, Roselaine, a gente sabe que tem muitos medicamentos, né, que podem ser dados para essas crianças, para esses adolescentes, mas aí entra o papel da escola, né, essa união com a família, que deve ter uma boa comunicação, um bom diálogo ali para conseguir sanar esse problema, né? Eu só sou a favor dos remédios depois que a gente termina com todas as possibilidades. A educação pauta com os pilares da educação. O primeiro, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer. Então, a gente tem que seguir esse norte, esse fio condutor. Quando a criança chega na escola, por exemplo, às vezes ela chega muito agitada no colégio, ela não quer prestar atenção, isso está difícil para ela e tal, enfim. A professora conhece o contexto, onde está essa criança, como que é a vida dela. Eu já tive um aluno que eu queria que ele fizesse o trabalhinho de punção e ele estava em casa fazendo um carrinho de rolimã. Então, de repente, aquilo que eu estava fazendo com ele não tinha graça nenhuma. Ele precisava de alguma coisa mais daquela, né, da vertente dele. Então, como que a escola tem que fazer? Vamos observar. Esse aluno está diferente daquele dali. Vamos trazer de uma outra forma. De repente, ele é líder. Você é líder. Tem como ser quieto? É impossível, né? Tem muita coisa para ser vista. A sala de aula, ela tem muitas motivações, muitas coisas que... Podem distrair, distrações mesmo, né? Brinco de uma professora, né? Distrai o aluno. Brilhou, você para e olha que legal. Você vai embora, né? Dá uma viajada natural. ali e acaba perdendo o foco, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante a gente falar para os pais que estão nos assistindo agora, Roselaine, que é um problema que ele é fácil de ser tratado, né? Ser diagnosticado. Os pais podem ficar tranquilos, não é um problema grave, assim, de falar, não, é meu filho, né? Tem pais que se desesperam. Sobrevivi, tô com quase 60 anos e tô numa boa. O que eu acho assim, olha, a escola, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, na formação da criança. Mas a família não pode esquecer que é dali que saem os melhores caminhos. Dentro dessas vertentes que eu te falei da educação, dos pilares da educação, ele vem de casa já com alguma coisa preparada para ele se socializar. Então, o que fica legal? Se eu observo, se a escola já detectou que o meu filho realmente tem um transtorno de atenção, ele é hiperativo, o que eu posso fazer em casa com ele também? Antes de ir para o remédio. Então, tem muitas ações, muitas atividades, muitas brincadeiras, que às vezes eu entendo, eu sou uma mãe que trabalhei fora há muito tempo, então a gente não dá aquela atenção. Algumas formas de chamar a atenção também é essa. Então, a gente pode começar a fazer um trabalho escola e família juntos. Não é nada demais,
não é uma doença, né? É uma forma diferente de ver o mundo, é um mundo mais legal até, eu diria, porque você consegue ver tudo ao mesmo tempo. Você não precisa ficar preso somente. Agora eu estou na sala de aula, eu vou olhar só para o professor. Aí eu tentava, mas aí o brinco brilhava, eu achava interessante, viajava no brinco, a roupa era diferente, eu gostava, um amigo falava alguma coisa interessante. Então isso não é uma doença, não é uma coisa que essa pessoa não vai dar em nada na vida, né? De repente vai ser, e é da geração. Né? A gente está numa geração rápida. É claro que hoje também os profissionais da educação também já estão muito mais preparados, sim, né, para atender essas crianças, esses jovens. Sim, hoje, assim, a formação de professores no curso de pedagogia das faculdades estão muito preocupadas com essa inclusão também, né? Porque não é só, eu detecto que o meu aluno tem dificuldade de aprendizagem, eu falo para o pai, para a mãe, leva para o psicólogo faz um trabalho paralelo, a gente não consegue trabalhar separados, né? A gente tem um terapeuta ocupacional também, que são pessoas que ajudam na formação, então é uma questão de encontrar os profissionais que vão facilitar a vida dessa criança. E não necessariamente pensar assim, ele vai rodar de ano, ele não vai conseguir passar, ele não está compreendendo. Se nesse semestre, se nesse ano ele não conseguiu atingir os objetivos da educação naquela idade, qual o problema dele repetir? Né? Dá um tempo, eu não tenho que seguir o que todo mundo está fazendo, eu tenho que seguir o meu timer, esse é o meu tempo. E não quer dizer também que ele precisa ter uma educação exclusiva, diferente. Não. É mais adaptar, mas assim, não tirar ele dos coleguinhas. Não, pelo contrário, ele precisa dos amigos. Né? Quando eu vinha para cá, eu pensava nisso. Algumas vezes eu fui excluída da turma porque eu agitava muito. Outras vezes eu era a palhaça da turma, porque eu agitava muito, né? Então a gente não sabe onde se colocar. Na verdade, era muita alegria para pouca pessoa, então não tinha como evitar. Mas que bom, alegria de sobra, Nossa, né? tá até hoje, tá muito bom. Então, qual é o problema maior? As pessoas entenderem que ninguém vai prejudicar ninguém por ser um pouco mais atento ou mais desatento, depende de que lado que você está olhando, né? Eu sempre peço aos pais assim, procurem profissionais que realmente saibam o que está falando. Primeiro na escola, converse bastante com a professora, dê indicadores para os seus professores, para os professores dos seus filhos. O que ele faz em casa que é legal, como que ele funciona em casa. Eu gosto muito dessa palavra, né? Funciona. Como é que você funciona? Como é que você gosta de fazer as coisas? Porque se a pessoa, se o TDAH for ouvido, ou se a criança agitada, a criança saudável, for ouvida, a tendência é facilitar o caminho das pedras, né? Tá ótimo, então. Tá Roselaine, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas dicas e pelas informações também. A gente te espera numa outra vez aqui no Verdade. Obrigada, eu que agradeço. Conte comigo. Obrigada.